Tu conhece a graphic novel chamada Dormindo Entre Cadáveres? Essa graphic novel, né, ela é desse ano, 2025. Ela foi escrita por Luiz Moreira, que é um médico português, e ela recebeu aí o auxílio, né, do Felipe, né, Felipe Perucci, que fez aí toda a ilustração, né, dessa graphic novel. A graphic novel já contei aqui para vocês, né, que são romances aí, né, que escritos de uma forma gráfica, né, mas em formato de um livro, contados aí através de quadrinhos, né. O Luiz, né, que é um médico, ele atua na área aí há muito tempo, né, ele é formado pela Universidade de Porto, em Portugal. Ele teve a ideia de fazer o livro depois da pandemia, né, durante a pandemia mesmo ele já começou a escrever sobre tudo que estava acontecendo, né? Porque ele falou que ele não queria que as pessoas esquecessem o futuro, né? Eu tive que ouvir um podcast dele porque eu não achei muita coisa assim mais do pessoal dele, né? Então achei um podcast que ele visitou lá em Portugal e ele contou muito sobre o livro dele, né? Ele falou que não tem nem 10 anos ainda, né, que tudo aconteceu e as pessoas já estão esquecendo, né, de todos aqueles procedimentos, de todas as histórias, das gravidades de tudo que aconteceu. E ele não queria que isso ficasse apagado, né, então ele resolveu fazer o livro. Ele se utilizou desse formato aí da graphic novel, né, porque ele queria que uma história que realmente é muito comovente e é extremamente pesada, né, muito difícil de você ter que reviver aquilo nas páginas. Ele não queria que, ele também queria que tivesse uma forma assim mais agradável de ler, se é que existe uma forma, né, mais agradável da gente falar sobre isso. Então ele colocou muito dele, né, aí ele tem até um pouco de humor das histórias dele, né, do que de como ele via a vida. Mas a maior parte é sobre tudo que ele viveu aí de pesado, né? A gente começa pelo título, Dormindo entre Cadáveres, né? Porque realmente é um médico durante a pandemia, principalmente na área que ele atuou, que foi no norte do país, né? Onde teve aí a crise sanitária, né? Pessoas morrendo aí a rodo, né? Infelizmente, por causa de uma irresponsabilidade do governo do país. E é muito triste, né? Apesar de tudo, o livro, o Luiz, ele falou que ele queria que as pessoas conseguissem aí levar até o final, né? E tirar aí as suas conclusões. E o Luiz, né? Ele contou toda a história dele, né? A mesma coisa que ele fala no livro, né? E ele conta que quando começou a pandemia, ele trabalhava na USP, né? Aqui no Brasil, lá em São Paulo. E ele tinha sido convidado há um tempo por um amigo para ir para o Brasil e tudo. E ele foi e lá ele acabou ficando, acabou indo trabalhar na USP, no departamento de Química, né? E ele dava aula lá, pessoal de bioquímica, um monte de coisa, né? E aí ele tinha a vida dele toda estável. E quando começou a pandemia, ele foi para casa, ficar em home office, né, e tudo. Ele disse que a USP tem todo um protocolo e tudo, então ele ficou lá na casa dele até que ele recebeu um e-mail, né, que foi mandado para todos os médicos do país, da OMS, né, falando que quem fosse, né, quem pudesse ajudar aí na linha de frente, né, que por favor pudesse ir, né, que estava uma coisa muito precária. Eu acho que todos vocês lembram aqui, né, na época, quem não perdeu algum amigo, quem não conhece alguém que perdeu, né? Eu, pelo menos, perdi 4 amigos que eu nunca mais vou ver, né? É muito triste. Eu estava até falando sobre isso semana passada, porque foi aniversário de um desses meus amigos, né? E um pouco antes dela falecer, né, da minha amiga falecer, a gente tinha marcado de, assim que passasse tudo isso, né, a gente finalmente voltar a comemorar e a sair. E eu nunca tive essa oportunidade, né? Eu fui visitá-la, infelizmente, depois que tudo acabou, em um cemitério. E é muito triste você saber disso, né? Que você nunca mais vai ver certas pessoas. A gente sabe do caos que foi aí as demoras nas compras da vacina, repasse de vacina e tudo mais, né? A gente viu aí um senhor que era para tomar conta de um país, né, para governar direito, brincando, zombando de como
né, uma pessoa com Covid respirava, dizendo que não era coveiro, né, e dentre todas as outras coisas, tantos absurdos, assim como a gente viu um povo, né, que estava do lado desse senhor e defendia esses absurdos, defende até hoje. Eu leio coisas do tipo, mas a pandemia foi em todo o país, porque responsabilizar uma criatura que está no Brasil, né? Então a gente sabe que não é isso, né, gente? A gente sabe de todo o descaso que foi naquela época, né? Todo aquele desgoverno, né, que teve e tudo mais, né? Que seja feito justiça, né? Mas voltando ao livro, o Luiz, né? Ele conta que quando começou a pandemia, ele estava lá na USP e ele recebeu o e-mail chamando e ele pediu para ir, né? E a USP, assim, passou assim pelos gestores dele e tudo mais, ninguém se opôs, até chegar na reitoria. E quando chegou na reitoria, a reitoria disse que ele não poderia ir, porque eles tinham todo um protocolo e que ele precisava ficar em casa sendo aguardando. E ele achou aquilo um absurdo, porque ele fez um juramento, né, de salvar as pessoas, de poder aí cuidar, e ele queria atuar nisso, né? E aí ele fez todas as propostas possíveis, ele pediu para entrar em um acordo de ganhar 40% do salário dele, depois ele pediu para não ganhar nenhum centavo, e nada disso entrava na cabeça, né, da reitoria da USP. Até que ele pediu a exoneração do cargo, ou seja, ele saiu sem nada, com a mão na frente, atrás, sem nenhum benefício. E foi atuar na linha de frente, né, lá no norte. E, pasmem vocês, até hoje ele responde um processo da USP que quer deixar, né, com que ele aí, o Luiz, ele passe 10 anos sem poder atuar, né, na área da saúde aí na USP. Na USP não, no estado de São Paulo, né, ele não pode, né, servir o estado de São Paulo. Então, assim, é deprimente, né, triste você ver uma pessoa que só queria salvar vidas ser tratado com todo esse descaso, né. Ele até conta que até hoje não viu, né, do Brasil algo que realmente tenha agradecido aos médicos, né, aos pessoal da Covid, né. Ele lembra que na época, né, estava no governo aí, eles passaram por muitas coisas difíceis, né? Ele via gente que ganhava muito mal ir para casa e tudo e acabar passando doença para as pessoas mais idosas, matando aí seus pais, parentes e tudo mais. E essas mesmas pessoas depois tinham que ir trabalhar porque era o único sustento que elas tinham, né? Então, assim, são coisas muito pesadas, né, que ele conta. E ele quis escrever sobre tudo isso, né? Ele disse que logo na primeira semana que ele chegou lá na Amazônia, né? Ele já foi logo lá na região da Amazônia, né? Ele já chegou logo, né? Anotando. Até porque a região da Amazônia foi a região mais afetada do país, né? Teve aí aquela variante, né? A C1, que era uma variante que tinha uma mutação enorme, né? Ela era muito resistente e matou aí diversas pessoas, né, aliadas aí àquela crise sanitária, né, a crise do oxigênio, né, muita gente morreu ali naquela região da Amazônia, mais de 60 pessoas, tudo por causa da falta de oxigênio, 500 pacientes foram ter que ser remanejados às pressas, dentre tantas outras coisas, né, então assim, é um livro para você não esquecer, né, porque brasileiro que não tem memória não é uma pessoa que pode, né, falar muito bem sobre a história do que viveu ou do que foi vivido, né, dentro do seu país, dentro né, milhares de pessoas passaram, né, durante a vida. E assim, é um livro muito comovente, realmente, assim, mas você precisa ter também assim cabeça para poder ler, né? Porque apesar de ter feito na forma de quadrinho e tudo mais, ele tem coisas que vão te abalar muito, né? Você vai chorar muitas vezes, você vai se pegar chorando, você vai se pegar refletindo. E é realmente um livro para você não esquecer, né? Que a Covid foi realmente uma coisa real, ainda é, né? Ainda tem gente aí que a colar pega, né? Principalmente ali no norte e tudo mais. Mas é uma coisa que foi real. Eu peguei Covid 4 vezes, a última vez achei que eu ia, né, dessa para uma melhor, como dizem. Mas, e é porque eu ficava em casa, né? Porque eu tenho um filho, não saía, meu filho estava tendo aula em casa, eu trabalhando em casa. E mesmo assim, aqui e acolá, quando eu tinha que resolver uma coisa, fazer uma compra fora, acabava voltando doente, né? E é mais essa dica aqui para vocês, né? Que vocês não esqueçam de tudo que foi, né? Esse período horroroso do nosso país. E sigam a gente, né? Nas redes sociais, curtam, compartilhem. Até a próxima.